Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Hoje a gente vai fazendo um modelo diferente, né? É, Desde já peço desculpas porque é a primeira vez que eu estou fazendo o modelo de reação de vídeo, então pode ter problema. Eu vou deixar a tela do vídeo que eu já vou apresentar menor, assim, eu não vou ampliar a tela porque quando eu aumento a tela tá saindo, tá falhando. Eu não sei resolver isso, então se alguém souber também pode ajudar a gente nos comentários. Mas vamos lá, o que que aconteceu, né? O Pedro Doria, você já deve conhecer, né? Jornalista, escritor, ele participa do Meio, ele é colunista e ele faz um quadro de sexta-feira no qual ele responde a comentários, né? Alguns que ele acha pertinente e tudo mais. E há um tempinho atrás eu deixei um comentário num vídeo do Pedro e questionando sobre o conceito de democracia dele, né, como me parecia limitado, porque ele tomava a democracia liberal burguesa como um padrão único, inviolável, e ele acabou pegando esse comentário que eu fiz despretensiosamente em um vídeo, e ele acabou abordando por 20 minutos esse assunto, em cima do meu comentário. E aí eu acho que a gente tem muitos elementos aqui para trocar, tá? Eu vou tentar ir comentando parte a parte do que ele for falando, mas de antemão dizer o seguinte, tá? Isso não é uma tentativa de polemizar de forma alguma. O Pedro é um cara extremamente respeitoso, né? Ele tratou muito bem do meu comentário, tentou acrescentar, apresentar o ponto dele. É um cara extremamente democrático, né? Então a ideia não é polemizar, pelo contrário, é conseguir construir um diálogo, é conseguir construir debates que agregue, que agregue. Essa é a intenção aqui do canal, quem acompanha os conteúdos já sabe. Então vamos lá, vamos ver o que que o Pedro Doria falou. De sexta-feira, aquele no qual eu pego sem script, sem um teleprompter aqui na minha frente, não tem nada, em que eu pego comentários de vocês, provocações, perguntas, e depois de ter feito uma seleção, eu encaro e respondo conforme me vem à cabeça. Meu vídeo de segunda-feira tratou daquilo que eu chamei da Lei de Anistia 2.0, que no fim das contas é a velha papagaiada de sempre, né? No fim das contas. Esse vídeo dele é muito bom, né? Ele aborda a questão dos militares historicamente no Brasil e como tá se criando uma nova lei de anistia, vale a Duas coisas pena. acontecem. Os militares têm um histórico, desde o final do século XIX, de aplicar golpes de Estado no Brasil e depois, quando dão certo ou quando não dão certo, quando eles saem, negociam algum tipo de anistia, algum tipo de perdão, e nunca nada é investigado, nunca ninguém é punido. A gente tem de interromper esse processo. Eu já vou fazer um adendo aqui, porque a ditadura brasileira, ela está dentro de um contexto, né, de ditaduras latino-americanas e que o Pedro Doria muitas vezes bate, ele critica, de forma extremamente correta, mas não traça as relações que precisava traçar, com o financiamento dos Estados Unidos, né? A famosa Operação Brother Sun, todo o esquema que os Estados Unidos organizou para consolidar o golpe no Brasil de 1964, essa ditadura que durou até 1985. Sempre recomendo para vocês o documentário O Dia que Durou 21 Anos. E aí eu já começo a fazer algumas relações com o que o Dória vai falar um pouquinho mais à frente sobre democracia e como ele vai tomar os Estados Unidos muitas vezes como um parâmetro, como algo a ser atingido, ou pelo menos como a democracia mais avançada que já apareceu, né? E ele não faz esses adendos, né? Que não são adendos, na verdade, é parte fundamental da história. Os Estados Unidos financiou as ditaduras latino-americanas, Operação Condor, no Brasil, especificamente Operação Brother Sun, né? Mas vamos lá, vamos ver. É evidente que uma pressão por uma anistia nova está começando. Não podemos ter revanchismo, aquelas coisas todas. Não pode. A gente tem de civilizar as nossas Forças Armadas no Brasil, e isso só vai acontecer se aqueles que de fato trabalharam para apiar a democracia, se essas pessoas forem de alguma forma punidas com rigor da lei, nada mais do que a lei. O ponto de partida de quarta-feira foi um pouco diferente. Foi uma leitura do nosso novo manifesto. A gente renovou nosso manifesto, os valores são essencialmente os mesmos, mas as ênfases talvez mudaram em grande parte por uma questão de defesa da democracia que é necessária. E um dos comentários
bem provocadores que vieram nesse vídeo sobre a democracia. Eu acho que vale ser lido. Vamos abrir com ele. O Historiando. Que bom que o Pedro entende assim, né? O que eu ressaltei para vocês. O Pedro é um cara democrata, ele recebe bem muitas vezes essas críticas, outras ele rebate de forma mais escrachada, mas assim, esse foi o tom do comentário, provocativo, né? Não é desrespeitoso, como eu tentei ressaltar para vocês. Que bom que ele entendeu assim. Pedro, junto com sua explicação sobre as inovações do mundo, há também uma negação das construções passadas. Nesse sentido, parece haver uma ideia linear de evolução histórica, de forma que as coisas evoluem positivamente de acordo com o tempo que corre. Do que eu estou falando aqui? Nos vídeos anteriores do Pedro, principalmente nesse que eu comentei, né, dele relendo o manifesto do meio, o tempo todo ele está falando, por exemplo, de uma política ultrapassada, que lembra a política latino-americana do século XX. Ele fala que o Lula de 2023 ele é o Lula ainda de 2003 e de como o passado ele não. Foi esse o meu ponto, tá? Muitas vezes parece sim que para o Dória tudo aquilo que passou é antigo, parece que ele tem é, um ranço assim da política latino-americana no século XX, né? E tudo que aconteceu aqui, todas as experiências, elas são ultrapassadas e elas são autoritárias. Esse foi o meu ponto. Sinto lhe dizer, mas essa é uma ideia de uns séculos passados, mais precisamente do século XIX, quando o positivismo era a corrente sociológica dominante. A palavra que mais aparece em seus vídeos e escritos é democracia, e isso poderia parecer ótimo se não fosse a tentativa de valorizar algo por meio de quantidade e não qualitativamente. Em outras Ou seja, né, o tempo todo o Dória, o meio estão falando de democracia, e isso é um fator positivo. A minha questão é ficar repetindo a exaustão a palavra democracia, que somos defensores da democracia, e sem explicar concretamente o que eu entendo por democracia, quais são os passos, para mim parece uma fala vazia. Foi isso que eu tentei demonstrar, né? Eu preciso descrever o que eu entendo por democracia, eu preciso considerar as, a política concreta, atual, que aconteceu, a base histórica, a formação sociocultural dos lugares para falar sobre democracia. Eu não posso ter uma série de 5 tópicos, por exemplo, do que é democracia no meu ideal, e aí, como é que eu vou analisar um país? Vendo se esse país que existe na realidade, ele condiz com os tópicos que eu criei na minha cabeça, no meu mundo ideal. Não é isso que a gente busca fazer, tá? É por isso que nós somos materialistas históricos dialéticos. palavras, o que você quer dizer com democracia? Apesar de toda a sua provocação, apesar de provavelmente a gente ver as coisas muito diferentes, a sua pergunta, você tem toda a razão, é fundamental. O que eu quero dizer com democracia? Explique o seu conceito, caso contrário, é uma palavra vazia repetida à exaustão. De onde vem a conclusão de que a alternância de poder faz a democracia evoluir? Você pode apresentar dados concretos que confirmam sua teoria? A democracia socialista é diferente da democracia liberal, que é diferente da democracia ateniense. Ou seja, é preciso é, é preciso precisão teórica. A mera convivência, coexistência dos antagônicos não representa muito avanço. É fundamental, mas me parece raso para o futuro. Não é preciso escolher entre dois, mas é preciso ter rigor teórico e metodológico. Nesse sentido, né, para esclarecer aí para quem está pegando só a parte do comentário, não está acostumado a acompanhar aqui o que eu falo no canal. Não podemos partir de uma democracia acabada que a gente já tem na nossa cabeça e tentar implementar essa ideia na realidade, né? Senão nada vai encaixar, nada vai parecer que atinge o patamar que eu quero. Ele fala, por exemplo, da importância da alternância de poder para o desenvolvimento da democracia, e é claro que a alternância de poder, ela tem pontos extremamente positivos, né? A gente não quer que ninguém se perpetue no poder por 10, 15, 20 anos. Agora, tirar a conclusão de que a alternância de poder um dos fatores que faz a democracia desenvolver, para mim, parece uma correlação que precisa ser demonstrada, porque nós temos uma série de países que vinham desenvolvendo e com alternância de poder regrediu.
E aí eu não estou fazendo uma defesa de governos autoritários, de governos que vão se perpetuar no poder, pelo contrário, tá? Eu só não consigo traçar uma relação direta e dizer que a alternância de poder é uma base fundamental do desenvolvimento da democracia. Essa foi minha questão. Foi um exemplo que eu dei, tá? O historiando, vamos lá. Tá. Isso aqui são vídeos na internet de análise política. Eu não estou fazendo um paper acadêmico, tá? Eu não estou fazendo ciência. Então, perfeito, Pedro. Eu vou retomar o ponto anterior e já vou comentar esse também. Ainda sobre alternância de poder, né? É porque no vídeo anterior o Pedro defendia que a alternância entre governos de esquerda e direita é o que fazia avançar a democracia, né? E nós temos governos autoritários que foram eleitos democraticamente que atrasaram a democracia, né? Que tentaram dar golpe de Estado. Então esse era o meu ponto quanto à ideia que ele falou de forma muito superficial, tá? E aqui ele está dizendo que a ideia dele não é fazer um paper acadêmico, não é, né? Não é fazer ciência. Perfeito, não é isso que eu estou pedindo. Eu também tenho um canal de YouTube, né? Aqui a gente não está escrevendo para acadêmicos, a gente não está colocando nota de rodapé, não há problema nenhum nisso. O que não significa que eu vou deixar de ser rigoroso metodologicamente. Qual que é a minha função? É pegar uma teoria metodológica que às vezes é complexa, que necessita anos de estudo e que nem todo mundo tem acesso, e tentar trazê-la de forma palatável para as pessoas, né? Eu não vou abandonar a teoria, eu não vou abandonar a metodologia, mas eu vou tentar trazer de uma forma palatável. Se em algum momento eu preciso, né, é, omitir um conceito, eu preciso simplificar um pouquinho aqui, tudo bem, não há problema nenhum. Mas eu tento trazer o máximo de rigor, o máximo de rigor possível, tá certo? E aqui você tem espaço para isso, né? Você tem um público, é só ler os comentários, você tem um público que está afim do debate, que está buscando coisa, né? Então, embora eu tente ser rigoroso, sim, e tente sempre cercar de onde vêm minhas ideias, eu não estou pretendendo aqui rigor científico, não, tá? Em Uhum. momento algum. Não. Às vezes você parece estar querendo isso, mas Então, só para explicar o que ele supôs que eu estava querendo, é, não há necessidade de escrever um artigo, não há necessidade de fazer um vídeo para o público acadêmico, é só delimitar bem o seu assunto, é dizer o que você entende por democracia, de onde é que vem esse seu ideal de democracia, em que lugares que foi aplicado, onde é que funcionou, onde é que não funcionou, para não parecer que a gente está falando de uma ideia meramente abstrata, né? vamos lá. Positivismo, cara, me tira dessa. De positivismo não tem absolutamente nada. O que talvez você tenha identificado aí é uma coisa meio hegeliana, né? O Hegel tinha essa ideia que vai influenciar muito Marx, por exemplo, né? Que é a de que a gente está em busca de algum tipo de sistema de gestão, sistema político, algum tipo de regime de organização da sociedade ideal, e aí dá uma certa noção de uma história que caminha para frente e tal. Uma política ideal, né? É isso que o Dória falou. E justamente o que vai diferir o Marx do Hegel é o materialismo histórico, né? É sair do idealismo e sair para o campo e vir para o campo concreto, né? Para a realidade. Toda a ideia do Marx, né, da ditadura do proletariado, mais que depois das revoluções liberais vem a revolução comunista, né? Tudo isso é muito hegeliano. O Marx era positivista também? Não era, né? Agora, Aí ele está tentando traçar uma relação, né? Que eu disse que no vídeo anterior parece que para ele tudo que é do passado é atrasado, não nos ensina com o presente, não nos ensina nada para o presente, e aí está tentando fazer uma comparação disso no Marx, né? Porque ele identificou então que eu sou marxista e aí ele precisa atacar o Marx para comparar ele, porque se eu ataco ele, eu estou atacando o próprio Marx. Tentar mostrar uma contradição no que eu estava dizendo. Não, Dória, é, não é isso, tá? Os exemplos aqui não têm relação. Você sim estava demonstrando que, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo de uma forma positiva, né? Porque nem toda evolução é positiva. E eu estava questionando essa ideia. E o Marx não demonstra isso de forma linear, tudo bem?
Isso não aparece no Marx de forma linear. Você pode apontar, sim, uma linearidade quando ele fala, né, da sucessão dos modos de produção, e que aí tem uma influência forte do Hegel, mas não acho que há necessidade de você fazer essa comparação com o Marx para desconstruir a sua ideia. É só você retomar e me explicar o que você entende, então, sobre a evolução histórica. A minha âncora é um pouco diferente, né? Evidentemente, eu não sou marxista. Agora, o Francis Fukuyama, que é professor no departamento. Já deixa claro qual que é a perspectiva dele, né? Citou o Francis Fukuyama, vamos ver o que que vai aparecer depois. Mas o Francis Fukuyama tem uma tese muito famosa na década de 90, né? No qual basicamente ele diz que na luta entre liberalismo, fascismo e comunismo, o vencedor é o liberalismo, né? Ele está escrevendo isso no momento de crise da União Soviética, desintegração da União Soviética. O nazifascismo já tinha sido derrotado na Europa. E aí o Fukuyama está dizendo então que existe apenas um caminho possível, que é o caminho do liberalismo, e que, portanto, ali estava o fim da história, né? É bem problemática essa tese dele, já apanhou bastante, e é nessa fonte que o Dória está bebendo. Pelo menos é o cara que ele optou por começar fazendo a resposta dele. De política, é, no qual eu estudei alguma ciência política no meu ano de pós-graduação nos Estados Unidos. Ele é certamente uma influência muito pesada em mim. E o Fukuyama faz muito esse argumento de que a democracia parece ter sido o melhor que alcançamos até hoje. Os Mas qual democracia? É essa a minha pergunta. Qual democracia? Onde que ela aconteceu? Em que ano? Em que momento? Sabe? É isso que eu quero saber. Eu quero um pouco mais de concretude, Pedro. Foi isso que o meu comentário tentou deixar explícito, sabe? sistema que, quando você faz uma análise, enfim, existem análises dessas feitas, eu não procurei nenhuma em particular, mas quando você pega as democracias que nós temos hoje, o que você percebe é que existe, no arco do tempo, uma melhora qualitativa real da qualidade de vida delas. Isso é Então parece que a democracia brasileira, no arco histórico, ela teve uma melhora. Porque assim, a gente pega 64, 85, ditadura militar. Isso é história recente do Brasil. Dali para frente, instauração do neoliberalismo no Brasil, há uma perca da qualidade de vida, tudo bem? Em setores fundamentais, como, por exemplo, a educação, que é uma das poucas coisas que a ditadura militar ainda conseguiu fazer funcionar dentro dos moldes da ideologia conservadora, tudo bem? Dentro dos moldes da ideologia conservadora, óbvio. Mas as pessoas que nasceram ali, estudaram durante a ditadura militar, conseguiram formular ainda essa visão idealizada de que pelo menos existia ordem, que a escola pública funcionava, e em vez da redemocratização, pegar esse sistema fortalecido do Estado, que precisava passar por uma reformulação ideológica, por uma reformulação dos professores, por um avanço na formação dos profissionais, fez o quê? Privatização. E aí deixou o Estado de lado, começa essa concorrência com a escola particular, que hoje é símbolo de qualidade, bem entre aspas, qualidade, né? E o abandono da educação pública. Que avanço que é esse na redemocratização brasileira, no modelo liberal? Nós avançamos politicamente, né? A volta dos partidos, fim da opressão, fim da tortura, pontos inegáveis. Não é essa a minha questão. Não é essa a minha questão. Agora, dizer que o sistema democrático evoluiu, veja o que aconteceu. Bolsonaro, né? Você passou os anos criticando fortemente o Bolsonaro de forma correta, mas como dizer que nesse arco histórico a gente vê uma melhora na qualidade de vida? As pessoas que voltaram para a extrema pobreza, para a linha da fome, que avanço que é esse democrático? Porque o Bolsonaro é produto da nossa própria democracia liberal.
Ele é produto da nossa própria democracia liberal. Porque quando ele surgiu lá em 2016, 2017, os vídeos circulando, quando quase ninguém conhecia o Bolsonaro, nós não tivemos capacidade de cortar, de censurar aquele tipo de fala, mas tudo em nome da liberdade de expressão, né? Mais fácil você medir nas democracias mais estáveis, né? Que já eram de alguma forma democráticas e no século XIX, embora evidentemente o que a gente chamasse de democracia no século XIX seja muito diferente do que a gente chamava de democracia na primeira metade do século XX, que é muito diferente do que a gente chamava de democracia na segunda metade do século XX, e que é diferente, evidentemente, daquilo que a gente chama de democracia hoje. O próprio conceito se desenvolve com o passar do tempo e por conta muito das possibilidades que a própria democracia abre. Eu citaria, aí nesse sentido mais que o Fukuyama, para definir, eu gostaria de citar dois caras, dois filósofos. Na verdade, um deles talvez fosse um pouco mais um filósofo do que qualquer outra coisa, o outro um pouco mais um sociólogo, talvez cientista político. De certa forma, ele é o segundo cara, é o fundador da ciência política americana. Mas o primeiro é um filósofo chamado John Rawls. O Rawls ele pega duas ideias básicas, né? Reparem de onde vêm as referências do Pedro, né? Não que seja um problema em si as referências, mas quando ele escolhe ali citar duas, três, quatro pessoas que formaram o seu arcabouço intelectual, de onde são essas pessoas, né? De lugares muito específicos, né? Essa literatura dos Estados Unidos, no ambiente no qual o Dória fez a pós-graduação, pelo que ele falou, né? Essa incapacidade da gente ampliar os horizontes, né? E pensar sempre a América Latina a partir do olhar imperialista, a partir do olhar de cima. E com isso eu não digo que não existam excelentes pesquisadores, que a gente não deva trabalhar com os europeus, com os americanos, não é isso que eu estou dizendo, tá? É que eu só tô querendo reparar na formação desse arcabouço teórico do Pedro Doria, e para a gente ver se ele é amplo, né, ou se ele é limitado. Então, o princípio das liberdades básicas equivalentes, que é a ideia de que num sistema democrático você garante para os cidadãos liberdades essenciais de forma equivalente para todos. Quer dizer, todos têm o mesmo direito de se reunir com outras pessoas para se organizar em busca dos seus objetivos. Isso pode ser uma empresa, isso pode ser uma ONG, isso pode ser um partido político. Todos têm o direito de se manifestar, né? Você tem aqueles direitos essenciais que devem ser garantidos de forma equivalente para todo mundo. E sim, você poderia se virar e falar, mas isso aqui não acontece de fato no Brasil. Não, não acontece. A gente tem uma democracia muito perfeita. É o que eu falo para vocês sobre a gente começar a elencar tópicos do que é a democracia ideal na minha cabeça e depois ficar tentando encaixar o país naqueles tópicos que eu criei. E aí você vai falar o Brasil não bate, os Estados Unidos não bate, a Inglaterra não bate, ou você vai criar esses tópicos já baseado em algum país que você toma como é, como ideal, né? Como aquele país a ser atingido. Então, já não acho que é um caminho muito interessante. Apesar dos tópicos que ele está citando aqui, são fundamentais, né? A liberdade de todo mundo poder se organizar, de ter a liberdade de expressão, mas não essa liberdade de expressão maluca que estão querendo aí, né? Que pode ruir a própria democracia, que pode falar em extermínio de pessoas, que pode ser criminosa, né? No fundo, ser criminosa, porque essa aqui é a realidade. Então, assim, a gente compartilha dessas mesmas ideias, Pedro. A questão é como é que nós vamos atingir a execução desses tópicos que você está levantando para mim. Porque a democracia não pode ser só uma carta constitucional que promete um monte de coisa, coisas às quais nós dois vamos concordar. Eu preciso pensar como é que eu implemento isso, né? A, a segunda, a segunda coisa que o Rawls traz também, o princípio da diferença, né? Que é o seguinte, partindo do princípio de que desigualdade sempre haverá de alguma forma nas sociedades, você tem de organizar a coisa de forma que as pessoas em maior desvantagem tenham
as pessoas em maior desvantagem, por conta da desigualdade que sempre haverá em algum nível numa sociedade, essas pessoas com maior desvantagem no jogo, elas precisam de alguma forma serem compensadas para que você consiga construir um ambiente no qual as oportunidades sejam o mais parecidas para todos que seja possível. Beleza, até aqui, né, o que ele está falando, por exemplo, é aplicado no Brasil dentro do sistema de cotas, né, as cotas raciais. Você tem um grupo específico que tem dificuldade de acesso à educação básica ou superior por uma série de questões históricas, e aí você cria as cotas raciais, né, para tentar suprir essa diferença e assim você igualar o jogo, né, assim você fazer a democracia funcionar. Até aqui a gente está de acordo, não há, não há questionamento quanto a isso, tá? Mas lembrando que essas medidas, elas são de reparação histórica, elas são de aperfeiçoamento da democracia, mas elas têm o seu limite. Qual que é o seu limite? É você não mudar a desigualdade original e você se ater apenas, entre aspas, porque no Brasil esse apenas foi muito, né? É uma vitória as cotas raciais no Brasil, o avanço que elas trouxeram, mas aí a gente não mexe na origem, a gente não mexe na origem do problema. Nós começamos a reparar. Esse é um processo de longo prazo, né? Que tentaram interromper, tentaram matar, assassinar esse projeto, né? Tentaram voltar a fazer a faculdade ser um lugar exclusivista para pessoas específicas, né? Mas, enfim, só para fazer um adendo aqui de que isso que o Dora está dizendo, como que ele é implementado, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Dentro dos moldes liberais, perfeitamente. Tipo, no fim das contas, o que eu estou falando aqui não pode o CEP em que você nasceu determinar que tipo de oportunidade você tem na vida. Sim, E aí entra, evidentemente, funções para o Estado, como de saúde pública, como de segurança pública, como educação. Educação é um problema gigante aqui no Brasil, porque educação, no fim das contas, é um grande equalizador, né? É aquilo que te dá, de fato, oportunidade. Aí entra também questões como transporte, habitação, acesso a esgoto, acesso à energia, acesso à internet, né? O Rawls trabalha com esses dois princípios. Eu acho que se a gente está falando de democracia, esses dois princípios têm que estar estabelecidos, né? As pessoas têm um conjunto de liberdades essenciais equivalentes, todo mundo tem acesso ao mesmo conjunto de liberdades essenciais, e você tem que, na sociedade, ter esse tipo de equilíbrio que garanta igualdade de oportunidades para aquelas pessoas que, por motivos diversos, têm menos acesso à oportunidade, né? até aqui ele está explicando a base do pensamento dele sobre democracia, né? Não está respondendo exatamente ao que foi o questionamento que eu fiz e que ele mostrou ali no início, sobre o qual ele está falando até agora. Não responde diretamente, né? Ele tá apenas falando qual que é a base teórica dele, o que que ele entende ser bom, o que que ele entende ser ruim, e dentro disso nós vamos concordar com uma série de coisas. Agora, vamos ver se ele vai chegar na concretude do processo, né? Aí o segundo cara, que é esse cientista político, de certa forma, um sociólogo que fundou a ciência política americana, que é o Robert Dahl, o apelido dele era o Viking. Ele estudava democracia especificamente. E muito do que a gente entende por democracia vem. Ele prefere, inclusive, chamar de poliarquia, o governo de muitos. Mas o que o Dahl. Acho que o Dahl é meio que o fundador do estudo da democracia contemporânea, né, do que a gente chama de uma democracia. E aí ele estabelece alguns critérios que me parecem também essenciais. Você tem que ter. As pessoas que governam têm que ser pessoas eleitas pela sociedade em geral. Beleza, agora vai vir uma série de tópicos, da mesma forma que eu falei para vocês, que normalmente é feito, uma série de tópicos, então, provavelmente falando sobre o que uma democracia deve ou não ter, né? E aí, tudo que fugir desses tópicos que ele vai elencar, provavelmente não vai ser democrático. Acredito que é isso que vai acontecer. Aí você tem que ter eleições que sejam livres, justas e frequentes. Ou seja, elas têm que ocorrer em intervalos regulares.
elas têm de ser justas, ou seja, a oposição tem de ter tanta oportunidade quanto o governo, ou o mais próximo possível de oportunidades que o governo tem de... Fala uma democracia liberal, burguesa, que garante que a oposição, normalmente os partidos ligados aos trabalhadores, né, ao povo de fato, que partido que tem força institucional para bater de frente com os grandes partidos da direita? Aqui no Brasil surgiu o PT. E quanto que o Partido dos Trabalhadores teve que abrir mão das pautas dos próprios trabalhadores? Quão próximo teve que chegar ao liberalismo? Quantas reformas dentro do universo neoliberal teve que fazer? Quantos pactos com a direita teve que fazer para conseguir se instituir como um partido de força, né? Um partido institucionalmente muito fortificado para conseguir bater de frente? Tudo bem, você já me falou que no Brasil não é uma democracia que deve ser lá muito considerado como exemplo. Agora, me fala isso nos Estados Unidos, então, como é que faz? Tem chance de um representante ali do povo, dos mais pobres, alguém ter um pensamento mais revolucionário? Tem chance dessa pessoa concorrer Tem força para chegar? Ou você tem sempre os dois braços ali do mesmo corpo, que é Partido Democrata e Republicano, se alternando no poder, implementando as mesmas políticas, com mudanças muito superficiais, muito superficiais. Mas os Estados Unidos também não é a democracia, porque toda a base sociológica, filosófica que você me falou vem de lá. Vamos ver os tópicos que o Pedro vai elencar. E chegar ao poder, e essas eleições têm de ser livres, ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, você sempre pode ter algumas pessoas que por algum motivo foram condenadas a perder seus direitos políticos, mas quase todo mundo tem o direito de se candidatar e tem o direito de ser votado, né? Quer dizer, você pode votar e você pode ser votado. E E aí você cria essas regras, fala que todo mundo pode, sendo que a estrutura é quase impossível de você chegar, mas aí você garante, né? Não, lá na Carta Constitucional está escrito, ó, que todo mundo pode votar, ser votado, e aí isso aí é um ideal de democracia, né? Porque pelo menos está lá, né? então o governo é organizado, né? Os poderes legislativo e executivo são organizados por pessoas que são eleitas. E número dois, você tem que ter eleições que aconteçam em intervalos regulares, curtos, em geral de 4 em 4 anos, né? Em boa parte das democracias ocidentais, os parlamentarismos são um pouco diferentes. Tem que ser justas e tem de ser livres. Aí você tem de ter o estabelecimento da liberdade de expressão. Por que liberdade de expressão? Porque... Aí aqui é um ponto central do Pedro Doria, né? Que eu vi vídeos anteriores dele, as pessoas até comparando ele à ideia do monarca como uma forma meio absurda, assim, de defender a liberdade de expressão. Agora, a gente precisa lembrar o que é a liberdade de expressão que a gente discute hoje. É uma liberdade de expressão formulada dentro dos preceitos liberais que diz que todo mundo tem direito a falar o que quer, porque senão o Estado está sendo invasivo, o Estado está sendo autoritário, o Estado está sendo censor, sendo que o Estado muitas vezes tem a obrigação, deveria ao menos, tolir o tipo de fala que defende, né, certos partidos, como o Monark falou, que defende os retrocessos democráticos, então acabar com as cotas raciais, defende fim de Bolsa Família. Esse tipo de fala que começa a criar um monte de mentira, de fake news, para dizer que povo do Nordeste é pobre e fica pegando dinheiro do Sudeste, para ficar falando que vacina pode desenvolver tal doença que não tem comprovação, para dizer que a urna eletrônica, que é a base da nossa democracia, não funciona. E aí como é que a gente vai lidar com isso? Vai permitir que essas pessoas falem esse tipo de coisa? Vai permitir que fiquem pegando informações reais e distorcendo as interpretações sobre ela para tentar fazer relações absurdas? E aí a gente vai permitir que isso continue acontecendo. E aí a gente não fala de outro tipo de liberdade, que é a liberdade do povo que ganha o salário mínimo. Que tipo de liberdade essa pessoa tem? A gente precisa voltar, filosoficamente, a debater o que é liberdade.
Porque eu parto do princípio de que no mundo que vivemos, no mundo capitalista, a sua liberdade de ação ela está determinada, evidentemente, pela materialidade, portanto, pela quantidade de capital que você tem. Eu sou livre até onde o capital que eu tenho me permite ser livre. E se eu tenho a restrição do capital, eu tenho também a restrição da minha liberdade, porque na formulação do capitalismo, liberdade passa a ser sinônimo de consumo. Isso é tanto uma invenção ideológica, mas que reflete também na prática. É ideológica porque tentam implementar na cabeça das pessoas que quanto mais dinheiro ela tiver, mais liberdade ela vai ter. E aí a gente tem uma relação direta, né? Então, se você quer ter liberdade, você precisa ter dinheiro. É claro que isso não é uma verdade, há outras formas de liberdade. Mas quando a gente pensa na realidade capitalista, isso passa a ser verdade. Porque a pessoa só pode viajar, ela só pode comer, ela só pode ter saúde, ela só pode se locomover se ela tiver dinheiro. Então, essa é uma outra forma da gente tolher a liberdade das pessoas. E aí o Pedro nunca chega nesse ponto, né? A liberdade é sempre uma liberdade de expressão, para todo mundo falar o que quer, mas não fala sobre a supressão das outras liberdades das pessoas que tem relação com a forma exploratória que o trabalho toma forma no Brasil e nos países capitalistas. Pessoal, você sabe. Eu consegui passar pro vídeo da frente. Desculpa aí, pessoal. Não pode o CEP em que você nasceu determinar que tipo de oportunidade você tem na vida. E aí entra, evidentemente, funções do Estado, como de saúde pública, como de segurança pública, como educação. Vou passar um pouquinho para frente que acabou voltando. O apelido dele era o Viking. Ele tem, ele prefere, inclusive, chamar de... aí você tem que ter eleições que sejam livres, justas e frequentes. Ou seja, elas têm que ocorrer em intervalos regulares, oportunidades contra o governo, ou o mais próximo possível de oportunidades Mais um do que é pouquinho para possível, frente. direitos políticos, mas quase todo mundo tem o direito de se candidatar e tem o direito de ser votado, né? Quer dizer, você pode votar e você pode ser votado. E então o governo é organizado, né? Os poderes legislativo e executivo são organizados por pessoas que são eleitas. E número 2, você tem que ter eleições que aconteçam em intervalos regulares, curtos, em geral de 4 em 4 anos, né? Em boa parte das democracias ocidentais, os parlamentarismos são um pouco diferentes. Tem que ser justas e tem de ser livres. Aí você tem de ter o estabelecimento da liberdade de expressão. Por que liberdade de expressão? Porque, no fim das contas, as pessoas têm de poder discutir livremente a respeito de política, a respeito do que o governo está fazendo. Você tem que ter essa garantia, e não importa que governo está lá. Se você não tem a garantia de poder debater livremente, você não pode convencer as pessoas do seu ponto de vista ou ser convencido pelas pessoas do seu ponto de vista. Sem essa liberdade essencial, não é possível, não é viável uma democracia. As pessoas têm de ter, eu já estou em 3, né? Governo de eleitos, como é que são as eleições, liberdade de expressão. 4º ponto do DOL, alternativa de acesso à informação. Ou seja, você precisa ter acesso à informação a respeito do que acontece no governo e você precisa ter algum tipo de variedade de meios de informação. Quer dizer... Beleza, e no Brasil a gente conseguiu avançar relativamente com isso quando a gente pensa que 90% da população passou a ter acesso à internet de alguma forma, né? Mas há uma diferença profunda entre você garantir o acesso e fazer com que o uso dessas ferramentas sejam efetivos, sejam positivos. Há um abismo entre essas duas coisas, né? Porque uma coisa é o Estado garantir as ferramentas. Outra coisa é existir um processo
de politização da sociedade, que vem das bases, que vem da escola, né? Que vem do fortalecimento dos sindicatos, que vem do fortalecimento das ONGs, que vem do fortalecimento de diversas instituições que fazem parte daquele estado ampliado, né, do Gramsci, que não são necessariamente do estado original. E aí eu não posso olhar e falar, pô, mas agora 90% das pessoas têm acesso à internet, então nós garantimos, né? Fizemos nossa parte, agora todos estão livres, sendo que aquela ideia de capital cultural é muito importante, né? Desde a infância, alguém que é estimulado, alguém que é criado em um ambiente que favoreça ele na sua vida adulta a reproduzir esse capital cultural, a ir atrás de universidade, que tem acesso às informações, à leitura, à música. É bem diferente de alguém que tem a ferramenta, mas nunca recebeu esse tipo de estímulo das múltiplas partes que participam da formação infantil, né? Então, só estou tentando completar coisas aqui que eu acho importante para a gente pensar. Pontos de vista diferentes, grupos diferentes. Se você não tem esse tipo de. Quer dizer, os sindicatos têm de ter voz. A direita tem de Não, ter voz. A esquerda tem de ter voz. Os médicos têm de ter voz. Todo mundo que quer ter voz precisa poder ter voz. E as pessoas precisam poder ter acesso a meios de informação diversos. Se você não tem acesso à diversidade de meios de informação, você não pode, de fato, dizer que você está numa democracia. Aí, quinto de 6, autonomia de 7. Não, quinto de 6. Autonomia de assembleia. E aí bate naquela coisa do Rawls também, né, que de certa forma fala isso nos direitos essenciais, né? Que é essa liberdade de você se organizar. É a liberdade de você se organizar. e quando a gente pensa nisso, né, a democracia cubana, por exemplo, é muito mais forte do que a democracia dos Estados Unidos. Isso aí pode causar um impacto gigantesco para muita gente. Eu sei que pode parecer loucura para outros, mas a gente precisa conhecer os outros sistemas eleitorais, né? É, eu vou ver ele terminar esses 6 ou 7 pontos aí, mas eu quero voltar nessa questão, que é a existência de outros modelos políticos que podem não ter atingido o resultado que você esperaria, que você gostaria, mas que trazem, inclusive, esses pontos que você falou, muitas vezes de forma mais fortalecida, como, por exemplo, as assembleias. Existe muito mais participação popular nas assembleias cubanas do que na participação política estadunidense. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais à frente. Com um grupo de pessoas que tem o mesmo problema econômico que você tem, que tem a mesma profissão que você tem, que tenham as mesmas ideias que você tem, que morem no mesmo bairro que você tem, não importa muito o critério de organização, você tem que ter liberdade de se organizar para construir um movimento em direção a aprovar uma determinada lei. A, né, aprovar uma determinada lei, uma regulação, mudar alguma coisa, questionar algum ponto, se organizar e se candidatar, né? E, por fim, o sexto ponto é cidadania inclusiva. Por que cidadania inclusiva? Porque a ideia de uma democracia, e isso é uma coisa muito recente na história das democracias, né? É que toda pessoa adulta tem que fazer parte desse jogo. Tem que ter, de alguma forma, acesso a ter voz. Então, se você está me perguntando como é que eu desenho o que uma democracia é, eu citaria esses três caras, Francis Fukuyama, John Rawls, Robert Dahl. Ele Beleza, então, pelo menos ele respondeu, né, parte do questionamento, que era justamente quais são as suas bases para pensar o que é democracia, o que você entende como democracia, em parte ele respondeu, né, e ainda trouxe, né, autores importantíssimos, demonstrando um conhecimento que a gente já sabe que ele tem. Acho que ele trouxe isso justamente por eu ter questionado uma precisão metodológica dele, uma precisão teórica. Beleza. você vai
se virar e talvez questionar um pouco, sua lista é muito americana. É, nossa obrigação é questionar isso, né? Porque aquilo que a gente lê é aquilo que nos forma, e você mesmo disse, né? Isso fez parte da sua formação acadêmica, e não há problema nenhum, são autores que devem ser lidos, evidentemente. Agora, quando a gente pega uma lista tão restrita, né, de um lugar tão específico para falar sobre um assunto como a democracia, me parece que pode deturpar um pouco a nossa visão sobre o processo. É, 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 é. é uma lista muito social liberal americana, é onde eu estudei, né? E isso, evidentemente, Mas dá para estudar num lugar e conhecer a bibliografia do resto do mundo também. É possível, é possível. influencia muito. Mas, sabe, se você vai, sei lá, um Anthony Giddens na Inglaterra, tal, se você começa a pegar autores europeus, me parece que o Fukuyama talvez seja um pouco mais polêmico, mas o Rawls e o Dahl, eu acho que o Alberto Bobbio não ia ter problema com nenhum dos dois, certamente não, o Bobbio não tinha o italiano, né? O Giddens não teria, tal. E aí você está falando, tá falando do Bobbio, está falando do Giddens, portanto, social-liberal, né? O Giddens preferia dizer que era a terceira via, né? A nova social-democracia e tal. Eu estou falando de uma democracia liberal. Eu certamente estou falando. Beleza, né? Quase 17 minutos para dizer eu estou falando de uma democracia liberal. É isso, Pedro, que a gente precisa, né? Falar com clareza. Eu entendo o seu ponto, você tem leitura e formação para defender os seus pontos e está ótimo. Acho que você, inclusive, é um aliado na luta por muitas pautas no Brasil. Agora, eu não posso colocar a democracia liberal como a única possível e existente e usá-las assim nos vídeos, né? Porque toda vez que você fala de democracia, então você está falando dessa democracia específica que está na sua cabeça. Tá certo? A gente precisa esclarecer essas coisas, porque senão atua também como desinformação, né? Uma democracia liberal. Eu não estou falando de uma democracia socialista que é uma coisa utópica que nunca existiu. Utópica, utópica, né? Aquele que não tem lugar, portanto, aquele que não existe na realidade. Utópico é aquilo que não é alcançado, que não existe. Será que ele está falando isso porque ele imagina que a democracia socialista que eu diga seja o comunismo, e o comunismo há uma certa convenção de que nunca foi instaurado em lugar nenhum, porque o comunismo seria a última etapa, né, e o socialismo seria uma etapa de transição até ele? Ou porque ele conhece profundamente os países que se denominam como socialistas e ele discorda desses países apesar de conhecê-los? Ou esses países simplesmente não seguem essa lista norte-americana que ele nos apontou, né? Porque eu gostaria de saber se o Pedro conhece o sistema eleitoral cubano, se o Pedro conhece o sistema eleitoral chinês, e nem há uma unanimidade sobre a China, que é a grande questão, né? Aí, para o século XXI, como é que a gente enquadra a China? Se é um socialismo de mercado, se é um capitalismo de Estado? Eu recomendo muito a leitura do livro do Elia Jabbour, né? O Jabbour também faz um trabalho excelente aí na internet. Porque, assim, ou você acha que na China ainda você acha que é partido único na China? Ou você sabe que além do Partido Comunista, você tem mais 8 partidos chineses? Você que é um cara meritocrático, né, que se formou assim, né, que, que defende isso dentro de várias análises, a meritocracia na China, ela funciona muito melhor do que a meritocracia nos Estados Unidos. E existe meritocracia, porque se você pega a inserção das pessoas no Partido Comunista, que é extremamente difícil de entrar no Partido Comunista, ainda mais ascender dentro do próprio partido, que você vai passar por uma série de testes, uma série de concursos, uma série de provas. E aí você consegue estabelecer um tipo de meritocracia que não é essa meritocracia liberal dos moldes capitalistas que, que reverbera aqui no Ocidente. É a meritocracia formada dentro de um país que tem um processo histórico completamente diferente, uma civilização de 5.000 anos,
né, a formação de um Estado há mais de 2.000 anos. E será que porque eles têm história tão diferente da nossa, a gente não pode aprender com eles? Porque, assim, a nossa história não é parecida com a da Inglaterra. A nossa história não é parecida com a da Itália. A nossa história se assemelha em algumas coisas com os Estados Unidos. E a gente fica tomando como base e tentando reproduzir aqui. Então, assim, será que sabe como funciona a eleição chinesa? Sabe que o Xi Jinping, né, tentou entrar no Partido Comunista 9 vezes e não conseguiu? Na 10ª ele conseguiu. Que lá existe esse sistema de meritocracia, que você vai subindo de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as provas que você realiza. Eu não sei se sabe dessas coisas, sabe? Da existência de Assembleia Popular, da participação popular, ou é porque existe um partido que venceu uma revolução, que fique claro, porque existe um partido que venceu uma revolução, que acabou com a exploração interna, um partido que libertou centenas e milhares de pessoas sobre o jugo imperialista, que é porque esse partido controla a presidência e você joga fora todo o resto que compõe essa democracia. E aí a gente não consegue aprender nada com a China. Mas é engraçado, porque quando a China construiu um hospital durante a pandemia em 3 dias, o Ocidente ficou de boca aberta. O Ocidente não entende. Como é que pode construir um hospital em 3 dias? Porque o Ocidente, quando viu a China fazendo a política do Covid zero, achou um absurdo, porque estava tolhendo a liberdade de expressão das pessoas, a liberdade de ir e vir. Como se aqui no Ocidente a nossa liberdade de ir e vir não fosse também cerceada por uma série de outros fatores. E a gente não se indigna com isso. Mas quando a liberdade de ir e vir é cerceada lá na China para conter um vírus que gerou uma pandemia, aí a gente fala de um Estado autoritário. Um Estado que constrói um hospital em 3 dias. É um absurdo pensar nisso. Como é que a China zerou a extrema pobreza? Como que a China zerou a extrema pobreza? Isso não é democrático porque não entrou na lista, né? Todo mundo comer todos os dias não entrou na lista do que constitui uma democracia. Olha só. É muito mais importante falar sobre as instituições, sobre o funcionamento institucional, do que sobre a vida das pessoas. Comer todos os dias. Isso não faz parte da sua democracia? E a China zerou a extrema pobreza. E aí não são dados internos, tá? Mas aí é o Estado chinês controlando. Banco Mundial. Você pode ler no site do Banco Mundial. Existe instituição mais capitalista que essa? O Banco Mundial assumiu que a China zerou a extrema pobreza e, consequentemente, a fome em 2021. Sabe, a gente precisa abrir um pouco os nossos olhos para o que está além da nossa delimitação territorial, do que a gente pensa que é Ocidente e Oriente. Parece que o Brasil se encaixa muito bem no Ocidente, né? Nós gostamos de nos sentir ocidentais, mas não gostamos de nos sentir latino-americanos. E aí, será que a gente compartilha um passado comum mais com a Argentina ou com a Inglaterra? Mais com o Chile ou com a Inglaterra? Quem que teve população nativa extinta? Quem que foi colonizado? Quem que foi escravizado? Quem passou pelas ditaduras do século XX? Sabe, com quem que a gente parece? A gente poderia pensar também no sistema eleitoral cubano, com uma série de problemas que você possa encontrar em Cuba, mas você garante necessidades básicas para as pessoas, algumas delas que estavam na sua lista, né? Que Cuba conseguiu garantir para as pessoas, mas não consegue garantir que as pessoas possam escolher entre 50 marcas de shampoo, entre 50 marcas de sabonete, mas Cuba conseguiu fazer 3 vacinas nacionais durante a pandemia. 3 vacinas nacionais. Mas sabe por que que não conseguia aplicar? Por conta de um embargo econômico que não deixava chegar agulha na ilha.
E será que ali não estava nascendo uma democracia, onde as pessoas tinham direito a comer todos os dias, onde as pessoas tinham direito à educação gratuita, à saúde gratuita? Ah, mas as pessoas moram em casas que não têm ar-condicionado, concordo. Mas Cuba teve crise de abastecimento de carne, concordo. Aqui não está tentando criar a narrativa de que existe um paraíso em Cuba, que existe um paraíso na China, apenas destacar que há uma série de países que nós nem levamos em conta, que nós consideramos autoritários, mas que apresentam avanços significativos no que pode significar democracia para muita gente, que é o direito a comer, a estudar e a viver. É alimentação, saúde e educação. Né? Teve até liberal na Globo News um tempo atrás falando isso. Em Cuba só tem três coisas que funcionam, né, seu Ricardo Amorim? Então, assim, Pedro, é, deixando claro para quem está assistindo, tá? O Pedro tem uma formação brilhante, o Pedro faz um trabalho importantíssimo. Eu me informo muitas vezes pelo meio, gosto de ouvir a opinião do Pedro, tenho mil discordâncias, e aqui a gente está fazendo uma discordância honesta, por favor. Não há ataque pessoal ao Pedro, ao trabalho que ele faz, ao trabalho que o meio faz. Há uma discordância das ideias. Há uma discordância profunda das ideias. Em temas específicos também, porque em outros temas é, há de se concordar e não há problema nenhum, tá? É, eu certamente não estou falando de uma democracia ateniense que era essencialmente uma aristocracia, né? Uhum. Você tinha um número muito pequeno de pessoas, e só homens, que tinha acesso a voto e tudo mais. Estou falando de uma democracia liberal e não é que eu ache que a democracia liberal seja a melhor coisa que existe. Cara, construir uma democracia liberal é muito difícil. A gente no Brasil não tem uma democracia liberal. A democracia liberal americana vive um momento de franca deterioração. Você tem democracias liberais melhor estruturadas nos países nórdicos, evidentemente. Aí a gente, As pessoas sempre usam o exemplo dos países nórdicos, né? Que aí é algo mais afastado de todo mundo, né? Aí é mais afastado de todo mundo, da realidade de todo mundo. Aí quer discutir a Dinamarca, aí quer discutir a Suécia. Países que também fizeram uma exploração gigantesca sobre outros países, foram imperialistas por muito tempo, se apropriaram de riquezas naturais de outros lugares, desenvolveram o próprio capitalismo, e no século XX passaram por governos sociais-democratas, muitas vezes com um Estado intervencionista, elevando inclusive o estado de bem-estar social, governos de centro-esquerda, que aí conseguiram desenvolver o país. E aí uma série de coisas que hoje nós apontamos como exemplar lá, a gente não quer olhar o processo que eles fizeram para chegar até ali, nem os pontos positivos, nem os negativos, né? A gente quer olhar o resultado final. E aí, como é que eles funcionam lá hoje? Aí, se a gente implementasse o que eles fazem lá, aqui, não vai funcionar. É isso que eu falo. Agora, quem que é utópico? É quem pensa em uma democracia socialista, que ao menos existe, que ao menos é colocado em prática, que traz resultados imediatos, positivos e negativos, mas que traz avanços inegáveis. Ou é eu ficar, ou o utópico é eu ficar elencando uma série de fatores que tem que ter numa democracia e que eu consigo dizer um país que preenche esses tópicos. É isso. a gente pode sempre argumentar, mas fizeram isso com grana que veio da exploração nos séculos XIX Sim, e, e princípios de 20 sim. de países pobres, e tem muita razão nisso. Tal. Eu não estou tentando desenhar esse jogo Tá, então o que que tá tentando? todo como um jogo perfeito, porque não é um jogo perfeito. Em essência, é o melhor que a gente conseguiu construir até agora. E sim, O que que é o melhor? Então me diga o que que é o melhor. Esses tópicos que você tirou da sua cabeça ou algum país que implementou esses tópicos e que você viu funcionar. O que que é melhor? Ele me falou de Brasil, Estados Unidos e países escandinavos. O que que é melhor? Qual democracia que é melhor, então?
em algum momento, construirmos algo melhor, vamos embora. Vamos lá. Não acho ruim, não, acho bom, sabe? E positivista, não. O que pegou o Dória foi eu ter falado que ele era positivista. Não foi o que eu disse, né? Eu disse que aquela narrativa linear dele lembra o positivismo. Porque ele estava criticando ideias do passado, né? Eu falei, ó, sabe o que é uma ideia do passado? O positivismo, que é do século XIX. E lembra bastante essa narrativa linear que você está fazendo, né? Como diz o Fukuyama, um pouquinho hegeliano. Vamos terminar com Fukuyama. Gente, vamos lá? Beleza, agora ele parte para o próximo comentário, né? É isso, pessoal. Acho que aqui a gente tem alguns elementos para pensar democracia, para pensar conceitos, para pensar uma série de outros países e principalmente, né, como que a gente quer construir uma democracia no Brasil. Será que é seguindo esses tópicos? Será que é pensando em alimentar o povo, em dar educação? Será que é unindo? Não estou aqui para trazer uma fórmula, como muitos tentam fazer, apenas para destacar que a gente pode aprender muito também se a gente pensar a partir de baixo, sabe? É pensar a partir do sul global um pouquinho. É pensar um pouquinho a partir da América Latina. É parar de ficar querendo copiar modelo sueco, modelo norueguês. É tentar fugir um pouquinho da construção ideológica que fizeram em cima de nós ao longo da Guerra Fria e que sedimentou o território sobre o qual a gente floresceu, sabe? Essa frase ficou extremamente confusa, mas entende o que eu estou dizendo? Poxa, é aquela narrativa do final do século XX, da Guerra Fria, que se perpetua hoje. E a gente compra essa narrativa como uma verdade absoluta. Como uma verdade absoluta. Continua reproduzindo Fukuyama, o fim da história, acabou, né? Não tem mais o fascismo, não tem mais o comunismo, sobrou só a democracia liberal burguesa, e é o melhor caminho que a gente já viu. Será que é? Será que é? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Peço desculpas pelo formato, estou aprendendo aqui também. Quem puder curtir e compartilhar aí, manda para o pessoal do Zap, compartilha com os amigos. Eu agradeço muito, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.